A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem fala é o pastor Manuel Alencar Fernandes, o ex-cantor Ricardo Júnior. Amém? Vamos ler aqui uma palavra aqui para a gente meditar nela, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glorificado seja Deus. Que se encontra aqui em Gênesis, capítulo 4, né? Versículo 1 em diante. Diz assim a palavra de Deus: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. E disse, claro, Eva, né? Eva diz o seguinte: alcancei do Senhor um varão. E teve mais o seu irmão, Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Glória a Deus. Mas Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominará. Somente até aqui. Glorificado seja Deus. Irmãos, glória a Deus, nós estamos aqui uma palavra poderosa que fala a respeito de dois homens, aliás, dois irmãos, né? Filho de Adão. E todos dois trouxeram oferta ao Senhor. Mas o Senhor atentou para a oferta de Abel. Quer dizer, se agradou. Atentou, né? Quer dizer, se agradou da oferta de Abel e não da de Caim. Mas todos dois trouxeram oferta, porque o Senhor se agradou de Abel e não se agradou de Caim. Alguém pode até pensar, não, porque ele trouxe o melhor para o Senhor. Ele deu o melhor. Não, irmão. Eu acredito piamente que Caim também trouxe a oferta dos frutos, também foi bom. Só que Deus conhece o coração de cada um de nós. Deus, na sua onisciência, Ele conhece quem é crente de verdade e quem não é. Ele sabe quem é que está somente ocupando bancos na igreja, como Ele sabe também quem vem adorar de verdade. Então, Caim era como se fosse um ritualista. Quer dizer, Deus conhecia o coração de Caim, sabe? Ele é tanto que, o que acontece com tudo isso? Ele se irou-se e Deus pergunta para ele: por que se iraste? Se fizeres bem, não terás aceitação para ti? Sabe? E ele diz, e o que Deus diz mais ainda para ele? Glória a Deus, aleluia. E diz o seguinte: se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Quer dizer, o Satanás está ao nosso derredor. Mas cabe a cada um de nós dominá-la.
Por isso que o povo de Deus tem que ter domínio próprio. Resistir o diabo na fé e ele fugirá de vós. Sabe, irmão? Porque o inimigo das nossas almas, irmão, ele está aqui entre os céus e a terra, atentando as pessoas. Mas cabe a cada um de nós não aceitar as ofertas, rejeitar, né? Como diz lá em Provérbios, né, irmão? Se apartar do mal. Glorificado seja Deus. E Deus atentou para a oferta de Abel, para a glória de Deus, né? Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Porque Abel era uma pessoa sincera, uma pessoa honesta, sabe? Caim era mais um ritualista, sabe, irmão? Glorificado seja Deus. Por isso que eu digo aqui para vocês que vão assistir esse vídeo: cuidado com as ofertas. Se desvie do mal todos os dias, sabe? Nós devemos sempre procurar fazer o bem enquanto há tempo, né? E se não tiver desfalecido aqui, com certeza você colherá o bem também. Com certeza, porque aquele que planta o bem, colherá o bem. Mas quem planta o mal, colherá o mal. Glorificado seja Deus, aleluia. Por isso, procure fazer o bem enquanto há tempo. Não perca as oportunidades. Você está entendendo? O país está aí. Você vê a situação do país. Por quê? Porque uma parte do povo, por falta de conhecimento, né? Falta de amor no coração, sabe? Não tem discernimento de nada, sabe? Coloca alguém lá no poder pensando em interesse financeiro. Primeiro nós temos que priorizar Deus, colocar Deus em primeiro lugar. Porque você colocando Deus em primeiro lugar, as outras coisas virão ao seu encontro, porque Deus está no controle, está no comando de tudo. Você está entendendo? Então, receba essa palavra, medite, sabe? For fazer as coisas para Deus, faça de coração, com amor. Glorificado seja Deus. E Deus te recompensará, sabe? Não faça nada esperando receber em troca, mas faça sem interesse, sabe? Priorizando Deus, porque Ele é o dono da tua vida, como é o dono da minha vida também. Ele é que comanda tudo. Amém? Que Deus abençoe em Cristo Jesus, aleluia, e a paz do Senhor Jesus, viu? Dê um like aí, se gostou ou não gostou, se inscreva no canal, em nome do Senhor Jesus, amém? Que Deus abençoe.